No final de um discurso importante para o Congresso, em 6 de janeiro de 1941, o presidente Franklin Delano Roosevelt falou do mundo que desejava ver depois do fim da guerra. Sua visão incluía 4 liberdades fundamentais, das quais todos devem desfrutar. Primeiro, liberdade para falar. Segundo, liberdade para adorar. Terceiro, liberdade das necessidades. E quarto, liberdade do medo. Ou seja, liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade das condições desumanas. Portanto, uma condição básica, essencial para a vida e a vida digna. E quarto, não viver em guerra, mas viver livre do medo, da morte e da violência, com segurança no seu país. Até certo ponto, hoje desfrutamos mais dessas liberdades do que aqueles que ouviram esse discurso em 1941. Mas o nosso mundo verdadeiramente precisa de uma quinta liberdade. A liberdade que o ser humano mais precisa em seu coração e em sua vida. É ficar livre da tirania de uma natureza pecaminosa que existe dentro de nós. Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar-lhes sobre a liberdade dos filhos de Deus. Porque este é precisamente o grande diferencial entre os cristãos e as pessoas que estão no mundo sem Deus. No mundo sem Deus, os legalistas, eles acreditam que por se multiplicar as leis, os problemas vão diminuir e as pessoas vão viver melhor. O nosso país é uma prova do contrário. Que onde se multiplicam e se proliferam leis anualmente, não necessariamente a vida das pessoas proporcionalmente melhora. Pelo contrário, ela piora. É sobre, portanto, essa quinta liberdade que nós temos que discutir e falar, porque não são as leis construídas nas casas legislativas que produzem a liberdade de uma natureza pecaminosa. Isso nenhuma Constituição conseguiu fazer no mundo e nem conseguirá. As Constituições podem garantir liberdade de expressão, mas isso não é o suficiente para que eu seja livre. Até porque essa liberdade, que é cláusula pétrea na Constituição, pode ser em alguns momentos roubada de nós, como nós estamos vendo acontecer nos nossos dias. Até a liberdade de culto pode ser tirada de um povo, como nós estamos vendo no Afeganistão, onde os cristãos estão sendo caçados, não só lá, mas na Síria e em tantos outros lugares do mundo. A liberdade das necessidades nem se fala, porque pessoas sofrem necessidades básicas aqui no nosso país, e em quase todos os países do mundo existe gente miserável passando necessidade. A liberdade do medo, aí nem se fala, porque em todos os lugares do mundo a violência do homem continua a aumentar, e pessoas continuam ainda sofrendo com a violência e com a maldade do ser humano. O que pode mudar radicalmente a vida de um povo, o que pode mudar radicalmente uma família, o que pode mudar radicalmente o coração de uma pessoa, é a liberdade dos filhos de Deus. E sobre isso, então, eu gostaria de te convidar a viajar até a Galácia comigo por alguns instantes. O apóstolo Paulo está pregando na segunda metade do primeiro século aos crentes da Galácia. E lá na Galácia, igrejas como a igreja dos Gálatas, a igreja dos Colossenses, a igreja dos Efésios, todas elas sofriam com algumas tensões que eram próprias do primeiro século. A principal delas era a perseguição que os crentes sofriam naquela época. E aí, por incrível que pareça, a perseguição que eles sofriam não era apenas por parte daqueles que eram pagãos, não cristãos, que negavam a Cristo e que violentamente queriam domínio sobre aquela área territorial, e a igreja se colocava no meio do caminho porque ela trazia uma liberdade para as pessoas, que fazia com que as pessoas vivessem absolutamente livres. Podiam ser cidadãos de qualquer terra e estar dentro de qualquer império, mas eles realmente eram livres. E liberdade sempre foi uma palavra perigosa. Pelo menos é assim que as pessoas poderosas encaram
a palavra liberdade, como um grande risco, como um grande perigo. E lá, naquela época, os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, mas eles eram perseguidos também pelos judeus que não tinham se convertido ao cristianismo. E eram perseguidos por quê? Porque a mensagem do Evangelho, ela encerrou um processo de tutela que foi criado pelo próprio Deus no Antigo Testamento para conduzir o povo e para apontar para Cristo. Deixa eu te explicar isso. As leis que Deus deu no Antigo Testamento, elas estão divididas em 3 grandes grupos. Você tem leis morais, você tem leis civis e você tem leis cerimoniais. As leis morais estão resumidas no Decálogo. As leis civis, elas construíram a Constituição, constituíram a lei e a ordem do povo organizado civilmente. E isso diz respeito, portanto, só aos israelitas. As leis, entretanto, cerimoniais, elas tinham um propósito, e o propósito delas era apontar para o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus viesse, aquelas leis eram como uma sombra, que deveriam ser abandonadas, porque agora o Senhor Jesus, para quem elas apontavam, chegou. E o sacrifício que elas anunciavam através dos seus rituais, foi realizado pelo Senhor Jesus. E todos aqueles que estavam no judaísmo, se eles tivessem entendido a profecia, toda a profecia e as promessas do Antigo Testamento, naturalmente eles deveriam ter crido em Cristo Jesus, deveriam ter recebido a Cristo, crido nele e passado a segui-lo. Mas não foi o que aconteceu. Muitos deles continuaram com as mesmas práticas, entre elas a circuncisão, que era uma marca física, visível, de uma aliança que Deus tinha feito lá atrás com Abraão. Nos dias dos apóstolos, e especialmente com Jesus, esta marca, este sinal visível foi substituído pelo batismo. Mas como eles rejeitaram a Cristo, eles insistiam que tanto os rituais da lei cerimonial deveriam continuar a ser feitos, todos aqueles sacrifícios de animais, como também a circuncisão deveria continuar sendo praticada. E então Paulo, não poucas vezes, especialmente aqui nesta carta, ele tem que enfrentar essa polêmica. Por quê? Porque a igreja estava sendo perseguida de forma violenta pelos romanos, pelos judeus mais radicais, como por exemplo a seita dos zelotes, a seita dos fariseus. Dessas seitas, inclusive, o apóstolo Paulo fez parte quando ele participava de um sinédrio, e ele mesmo perseguia cristãos. Mas quando Cristo apareceu para ele no caminho de Damasco, mudou completamente o coração dele e mostrou, esclareceu essas verdades para ele. Ele recebeu o Evangelho, ele creu em Cristo Jesus e ele foi ensinado pelo próprio Cristo a respeito disso. E os judeus o odiavam porque ele tinha deixado o judaísmo, e os judeus continuavam aquela perseguição aos cristãos. Paulo, então, quando ele chega nesse cenário, ele encontra a igreja sofrendo essa perseguição, que tensionava a igreja de todos os lados, e além disso havia um problema interno na igreja. Que problema é esse? Eram falsos mestres que entravam na rotina da igreja, viam participar da vida da igreja, e começavam a insuflar a igreja a voltar às velhas tradições. E a história que eles contavam é uma história bonitinha, né? Eles contavam o seguinte: olha, realmente Jesus foi um grande profeta, ele é o Filho de Deus, mas o que ele fez não é suficiente, porque o que Cristo fez e crer nele deve vir acompanhado da circuncisão, o sinal que foi ordenado ao nosso pai Abraão, que não pode ser esquecido, deve vir acompanhado também dos cerimoniais do Antigo Testamento que não podem ser largados. E então, quando eles faziam isso, eles colocavam a igreja em confusão, porque lá dentro da igreja tinha aqueles absolutamente convictos de que o Senhor Jesus os libertou dessas coisas todas. Não apenas do domínio do pecado, mas os libertou também do domínio da lei. Porque toda aquela lei apontava para Cristo. E a motivação deles para obedecer à lei moral agora era Cristo, era a salvação que eles tinham. A lei cerimonial, o próprio Cristo diz que eles deveriam ter deixado para trás. Os apóstolos ensinaram eles a viver uma nova rotina como crentes. E eles estavam livres daquelas obrigações, mas de repente vem alguém que tenta cercear, acabar, limitar, pôr freios na liberdade dos filhos de Deus. E Paulo então se dirige não apenas à igreja dos Gálatas, mas ele se dirige àquelas igrejas da Galácia e fala-lhes a respeito da liberdade dos filhos de Deus. E na carta, especialmente aos Gálatas, desde o capítulo 1, Paulo vem dizendo para eles: Cristo libertou vocês.
No capítulo 2, Paulo tem que inclusive chamar a atenção de Pedro, que veio conviver com essa comunidade, e durante o tempo que ele estava lá na comunidade, ele estava bem, feliz, jogando um futebol lá com o pessoal, sem nenhum problema, com gregos, com romanos, com gentios, estava numa boa, mas de repente chegaram alguns irmãos lá da igreja de Tiago, e Pedro ficou ali meio, sem saber para que lado que ele ia, e de repente ele começou junto com os da igreja lá de Tiago, da igreja de Jerusalém, começou a dizer que os crentes da igreja da Galácia precisavam circuncidar. E aí Paulo vai lá no capítulo 2 e dá um chacoalhão em Pedro e fala assim, Pedro veio aqui e começou a dissimular junto com os outros. Olha, nós somos libertados por Cristo Jesus. O viver que nós temos agora é absolutamente novo. A vida que nós temos é a vida de libertos. E então Paulo vem fazendo isso, e no capítulo 3 ele mostra essa nova vida que temos em Cristo Jesus, as bases disso. E essas bases foram lançadas também na carta aos Romanos, onde o apóstolo Paulo mostra claramente com base em que nós temos essa liberdade. E a base da nossa liberdade é que nós somos salvos por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Aquilo que a lei nunca pôde fazer, não porque ela tem um problema, mas porque nós temos um problema com a lei, agora foi feito por Cristo. Eu nunca consegui obedecer a lei perfeitamente para ser salvo, mas agora Cristo obedeceu perfeitamente essa lei, Ele não tem pecado, Ele se ofereceu em meu lugar, Ele é o Filho de Deus, o sacrifício dEle é suficiente para pagar os pecados de todos nós, e uma vez que Ele realizou isso, eu fui justificado diante de Deus. Eu estou livre. Eu estou livre da condenação eterna, eu estou livre de uma natureza pecaminosa, porque Ele põe o Espírito Santo dentro de mim. Inclusive no restante desse capítulo 5, a partir do verso 13, Paulo vai mostrar como que é essa vida no Espírito, o que o Espírito produz dentro de nós como seus frutos. E Paulo então ensina, nós estamos livres porque Cristo nos libertou. E uma vez que nós estamos livres, nós não podemos retornar àquela condição de escravos. Seja da nossa natureza pecaminosa, ou seja da lei. Porque a lei cumpriu o papel de tutor até Cristo. E de agora em diante, nós obedecemos à lei por causa do amor que nós temos por Cristo. Por causa do Espírito que habita em nós, mas ela não é caminho de salvação. E os cerimoniais nós abandonamos, porque eles eram sombra de Cristo. Quando Cristo veio, a gente não olha mais para a sombra, a gente olha para Cristo. Então essa é a base de Paulo. Depois de trazer então essa base para eles, no capítulo 5 então ele vem para conclusões, que são conclusões enfáticas a respeito da liberdade dos filhos de Deus. E ele começa então o versículo 1 deste texto, e eu quero juntamente com vocês refletir sobre aquilo que Paulo afirma e aquilo que ele nos ordena a partir desse verso 1. Ele vem falar sobre como então de forma prática os filhos de Deus devem viver. E a primeira afirmação que ele fala é que os filhos de Deus são livres e devem viver como livres que são. Ele diz no verso 1, olha lá, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Refletindo, portanto, sobre a liberdade dos filhos de Deus, em primeiro lugar, Paulo diz que nós somos libertados por Cristo e, portanto, devemos viver como livres que somos. Veja bem, o argumento dele se baseia no fato de que a nossa vida antes de Cristo era uma vida de escravidão. E a gente pode citar vários aspectos dessa escravidão. O homem sem Cristo, primeiramente, ele é escravo de um coração cheio de cobiças e uma natureza inclinada ao pecado. Foi aquilo que eu disse para as crianças. Por mais que você conheça a lei e saiba o que você tem que fazer, a nossa natureza ela está de tal maneira inclinada para o mal, que o fato de eu saber sobre uma lei, de eu conhecer sobre uma lei, não me põe longe do risco de desobedecer. Muito pelo contrário. Ao que me parece, vocês vão analisar isso comigo, ao que parece, quanto mais nós somos expostos à lei, mais o nosso coração fica aflito para transgredir. Essa é a natureza do homem sem Deus. As coisas não são interessantes até que haja uma proibição relacionada com elas. Não é assim? Você tem certas coisas que não te chamam a atenção até o dia que alguém chega para você e diz, você não pode tocar naquilo porque aquilo é pecado.
E aí aquilo que antes para você não tinha a menor importância, passa a ter, por causa da natureza pecaminosa, por causa da cobiça que existe dentro do nosso coração. Tiago, descrevendo como um pecado acontece, ele diz, olha, nós não somos tentados por Deus, Deus não tenta ninguém. Deus não é tentado pelo mal e nem Ele tenta qualquer pessoa. Não é Deus que tenta os homens, mas os homens são tentados pelo quê? Lembra o que o Tiago diz? Pela sua própria cobiça. E a cobiça, que é o desejo sensual, o desejo, a sensação do nosso coração, quando ela encontra o objeto da sua vontade, e ela se conecta com ele, e Paulo descreve isso, lá em Tiago, Tiago descreve isso quase que como uma relação íntima, quando a sua cobiça entra em contato com aquilo que ela almeja, que é o objeto dela, ela dá à luz a um filho, e o nome desse filho é pecado. É pecado. Então veja, na lógica de Paulo, nós estávamos escravizados por várias coisas. A primeira delas é pela nossa própria natureza pecaminosa. E ele vai nos mostrar no capítulo 1, 2 e 3 que o Senhor Jesus nos libertou disso. Mas nós também, como homens, estávamos escravizados àquele sistema de leis, inclusive leis cerimoniais que apontavam para Cristo. E agora Paulo está dizendo, você está livre disso. A circuncisão nunca salvou nenhum homem. E nós não vamos circuncidar, é isso que Paulo está dizendo para aquela comunidade, nós não vamos circuncidar os crentes da Galácia, nem os crentes de Roma, nem os crentes de Éfeso, nem os crentes de Colosso, porque eles se converteram ao cristianismo e não eram judeus, não são judeus, mas agora se converteram, vão ter que circuncidar? De forma alguma. Por quê? Porque a circuncisão nunca salvou nenhum homem. Segundo, porque a verdadeira circuncisão não é a da pele, mas é a do coração, ele diz isso lá na carta aos Romanos. E terceiro, por quê? Porque Cristo verdadeiramente nos libertou. E a obra dele foi uma obra completa. Você não precisa acrescentar mais nada ao que Cristo fez. E para que você entenda isso de forma prática, você pode lembrar, por exemplo, do ladrão da cruz. Que no momento da sua crucificação, ao lado do Redentor, ele fez uma oração que estava ali junto, confissão de pecado, estava ali arrependimento e declaração de fé em Cristo Jesus. Ele disse para o Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Antes disso, ele diz para o seu amigo que estava zombando de Cristo, você não teme estar na mesma condição que o Filho de Deus? Nós estamos aqui porque nós cometemos delito, olha a confissão dele. Mas ele está aqui sem ter feito nenhum pecado. Você não tem medo de estar aqui, né? Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, olha, essa situação é uma situação singular no universo. E você não tem medo do que pode acontecer estando do lado do Filho de Deus, sendo injustiçado, e nós estamos aqui como verdadeiros pecadores. E então ele se volta para Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual a resposta que Jesus deu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquilo que Jesus disse para o ladrão da cruz era uma ofensa para o judeu, que acreditava que a salvação só poderia se dar através de uma vida de obediência, que eles nunca conseguiram ter. Que segundo, para que alguém fosse realmente parte da família de Deus, tinha que ser circuncidado, e aquele homem não era. E se fossem os cristãos dos nossos dias, alguns diziam, mas não foi batizado ainda, pastor. Ou não fez a classe de catecúmenos. E o senhor não sabe, é um tranqueira lá fora. A prova diz que ele está aí sendo crucificado. Mas ele conheceu a Cristo. E quando Cristo entrou na vida dele, Cristo o libertou. E então ele está verdadeiramente livre, de acordo com João 8, versículo de número 36, que nós lemos há pouco. Agora veja bem, se a liberdade nos é concedida graciosamente pela obra de Cristo, que realizou esse sacrifício em nosso lugar e nos libertou, Paulo está dizendo, vocês que são livres, vocês não vão retornar agora ao jugo que vocês tinham antes. Ou seja, se vocês são livres, vivam como livres e não voltem a se colocar debaixo de nenhum tipo de jugo. Não voltem a viver como escravos. A crítica que é feita a muitas religiões no mundo é que a religião, ela escraviza. Cristo liberta e a igreja escraviza. E muitas vezes não é sem motivo que essa crítica é feita. Porque continua a acontecer nos nossos dias o mesmo que alguns judeus queriam fazer lá na igreja dos Gálatas.
que era colocar jugo sobre a vida dos crentes. Vamos ver isso na sequência. Cristo nos chamou para ser livres, está aí no verso 1. E ele deu uma ordem: permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que é jugo? Você sabe o que é essa palavra? Jugo é algo que é usado no contexto da agricultura e da pecuária, quando você coloca lá um animal debaixo de um jugo para puxar uma carroça. Ele não tem opção de ir para onde ele quer. Ele só pode ir para onde quer o seu dono. E ele vai carregando um doloroso fardo, um duro fardo. Isso é um jugo. Quando Jesus nos libertou, ele nos libertou do jugo. Lembra de Mateus capítulo 11, quando Jesus fez um convite amoroso àqueles que crescem nele? Ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é manso, ele é suave. O meu fardo é leve. O jugo é uma amarra para carregar um fardo. E Jesus disse: as amarras que te vinculam a mim, elas são suaves, elas são amorosas, elas são mansas. E o fardo que vocês carregam comigo é leve. E então o que Paulo está dizendo aqui é: olha, o que chamou vocês para a liberdade e ofereceu um jugo suave e um fardo leve, ele não quer que vocês voltem a ser escravos. Portanto, permaneceis firmes na liberdade que vocês receberam, firmes na liberdade dos filhos de Deus. Veja o verso 2. Eu, Paulo, e agora ele puxa para o pessoal, e a experiência dele, diz: vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o que acontece quando a gente vira o rosto para essa liberdade dos filhos de Deus e começa a olhar para aquela velha relação que nós tínhamos antes com o Senhor? Uma relação baseada em meritocracia, uma relação baseada nas leis cerimoniais, uma relação baseada num jugo imposto pela religião. Paulo está dizendo, quando nós estávamos lá naquela situação, o que acontecia? Entre outras coisas, ele vai citar aqui, acontecia a circuncisão. Pois bem, ele está dizendo, sabe o que acontece se vocês se circuncidarem? Se vocês se circuncidarem, vocês anulam a obra de Cristo. Porque se você colocar a esperança da sua salvação no sinal da circuncisão, você está deixando de colocar a sua esperança em Cristo para colocar nesse sinal. Não, pastor, eu quero as duas coisas. Não, mas não tem as duas coisas. Porque o próprio Senhor Jesus clama para si exclusividade no processo de salvação. Não foi ele mesmo que diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem circuncisão no processo. Não tem. E Paulo está lidando com uma igreja que tinha lá no meio dela insuflado um falso mestre que queria fazer com que aqueles que não eram judeus fossem circuncidados. E Paulo disse, vocês não vão se circuncidar, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei firmes na liberdade, porque se vocês agora se circuncidarem, de nada valeu o que Cristo fez por vocês. Ou seja, quando nós deixamos de confiar única e exclusivamente a Cristo, a nossa vida, quando nós deixamos de nos deleitar na liberdade que Ele nos deu, para buscar de alguma maneira, alguns outros métodos para nos assegurar da salvação, sabe o que acontece? Na prática o que nós estamos fazendo, nós estamos anulando a obra de Cristo. Já imaginou para o nosso Deus, que ofereceu o seu Filho unigênito, para morrer em nosso lugar? Você já imaginou quão ofensivo é para Cristo ver um de nós, pecador, miserável, querendo associar alguma coisa ao seu Filho? É como se nós estivéssemos dizendo para ele, o senhor fez uma coisa bem difícil, o seu filho também, mas ainda não é suficiente. Nós precisamos de mais alguma coisa. E é isso que Jesus está dizendo para aquela igreja dos Gálatas. Quando vocês buscam estas cerimônias, quando vocês buscam esses sinais e colocam sobre eles uma condição para a salvação, vocês estão anulando a obra de Cristo. Mas não só isso. Se você observar, veja o verso 3. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Você está fadado à falência espiritual. Por quê? Porque se você voltar ao Antigo Testamento,
ao sistema sacrificial, se você voltar ao sistema da circuncisão, se você voltar àquele velho sistema, você tem que cumprir, portanto, toda a lei. E sabe por que isso significa falência da sua vida espiritual? Porque nenhum de nós é capaz de cumprir perfeitamente toda a lei. Se você quer a circuncisão, ou seja, se você quer uma religião de métodos, de normas, se você quer ser salvo por esforço próprio, então você anula a obra de Cristo, e você então está absolutamente condenado, porque você não vai dar conta de cumprir toda a lei. E não adianta dizer eu cumpri boa parte dela. Vou dar um exemplo simples para você. Imagina o camarada lá, não faz nada de errado, mas no domingo à tarde ele está com pressa de voltar para casa, foi lá visitar os parentes em Ourinhos, pegou a rodovia, que é no máximo 110 por hora, já contando os 10% que você pode abusar da velocidade, e ele vinha lá a 150 por hora. O guarda o pegou no radar e o fez parar. E quando ele parou, ele já começou com o discurso: moço, guarda, olha, eu não faço nada de errado, eu pago todos os meus impostos, eu nunca matei ninguém, eu faço tudo certinho. Foi só estava cansado, queria chegar logo em casa, passei da velocidade. E aí, vocês que já julgaram, né? Então aí, se vocês fossem o guarda, vocês iam dizer para ele o quê? O que torna alguém transgressor da lei? Descumprir toda a lei? Ou descumprir um item da lei? Não importa o quanto você seja bom em outras coisas. Quando você transgride uma lei, você é um transgressor da lei. E naquele momento o guarda vai multar, por quê? Porque você está transgredindo a lei. E a Bíblia, taxativamente, ela declara no Antigo e no Novo Testamento, que se você descumpre um dos mandamentos, você é culpado de todos. Jesus nos ensina isso lá em Mateus capítulo 6. Se você transgride um, você é culpado de todos. Então veja, Paulo está dizendo para eles: se vocês deixarem a liberdade que Cristo vos oferece, e voltar ao jugo da escravidão, vos submetendo de novo a leis e normas em busca de se salvarem por seus próprios méritos, vocês anulam a obra de Cristo. Em segundo lugar, vocês assinam a falência de vocês, porque quando você toma esse caminho, você tem que cumprir toda a lei. Se você não der conta de cumprir, esquece. Para começar, você tinha que ter começado isso, desculpa a redundância, você tinha que ter iniciado isso lá no dia que você nasceu. Aí você já está com 20 anos, não vai resolver mais seu problema. Você é um transgressor da lei já. Você já é culpado diante de Deus. Mas ainda não é apenas isso que é consequência dessa volta à escravidão. Paulo diz, veja verso 5. Porque nós que pelo Espírito aguardamos, verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ou seja, qual a consequência de eu abandonar a liberdade dos filhos de Deus para buscar a religiosidade como meio de salvação? Eu sou desligado de Cristo. O texto diz que da graça decaístes. O que o texto está dizendo e o que Paulo está mostrando para eles, veja que mau negócio é esse negócio de trocar a sua liberdade por um ambiente mais seguro, mais paternalista. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, viva como um livre que você é. E não volte ao jugo da escravidão. No contexto de religião, em resumo, isso significa o quê? Significa você procurar uma religião de normas e regras. Sabe aquela igreja que proíbe o corte de cabelo, aquela igreja que determina que tipo de roupa que a mulher deve vestir, que tipo de roupa o homem deve vestir, que diz que você não pode fazer nada no sábado, mas todo mundo faz, aquela igreja que diz que você pode isso, não pode aquilo, a igreja das normas. Sabe o que acontece na igreja das normas? Ela está preparando pessoas para o inferno. É isso que ela está fazendo. Mas eu vou dizer para você, qual igreja fica mais lotada aos domingos? Às segundas, terças, quarta, quinta, sexta e sábado? A igreja das normas. Por quê? Porque nós temos um prazer, e cuidado com isso, porque este é o grande fracasso da humanidade.
Nós temos um gosto muito especial de terceirizar nossas responsabilidades, e ao invés de aprendermos a viver como livres, nós procuramos um lugar cheio de leis, nós buscamos pessoas que criam leis para cercear a nossa liberdade, simplesmente para a gente não ter a responsabilidade de crescer e amadurecer. Nós estamos, por exemplo, fora do ambiente eclesiástico, num país em que, por causa da nossa irresponsabilidade de aprender a nossa Constituição, de zelar pela nossa liberdade, de zelar pelos nossos patrimônios, pelo nosso trabalho, pela educação dos nossos filhos, nós fomos terceirizando todas essas coisas e de repente a gente percebe que existem autoritários comandando toda a nossa vida. E a nossa vida não melhora, porque se desse um resultado de melhora, vamos pensar nisso, né? Não melhora, piora. O mesmo que acontece na esfera civil, acontece na esfera religiosa. Porque, vejam bem, igrejas cheias de normas, cheias de regras, cheias de leis, cheias de cerimoniais, tem crentes mais santos? Ou será que elas conseguem realmente se encher aos domingos, mas as pessoas passam por ali até o dia da frustração, quando ela percebe que ela não dá conta, e ela não se ajusta. E aí nós voltamos à conversa aqui com as crianças. Porque se eu não tiver a quinta liberdade, eu posso estar no lugar mais cheio de regras que existe, e eu vou fazer tudo errado. Porque você não conserta o homem de fora para dentro. Então não adianta você criar 1000 leis para te resguardar, porque você não conserta o homem de fora para dentro. Mas Jesus Cristo foi o único que pôde nos dar a quinta liberdade, que é a liberdade de uma natureza pecaminosa. E uma vez que Cristo me libertou de mim mesmo, dos meus intentos malignos e cruéis, Ele também me libertou do sistema das leis como um meio de salvação. Percebe que o assunto liberdade é muito mais sério do que essa coisa que a gente fica fazendo aí no Facebook, no Instagram, no Twitter, nas conversas da família, falando sobre o país. O assunto é muito mais sério do que isso. A Inglaterra, no século XIX, estava afundada, porque os homens todos eram imorais, eram beberrões, eram preguiçosos, e passavam dias e noites afundados dentro de tabernas, bebendo e se prostituindo. Você não sabia disso? Estude a história na Inglaterra. Mas pastor, e toda aquela moralidade dos ingleses, e todo aquele código de conduta da família real, e tudo aquilo não foi suficiente para resguardar os homens ingleses e as mulheres inglesas de um mal que reside dentro do coração. Mas Deus abençoou aquela nação com um grande avivamento, nos dias de homens como Jonathan Edwards. E o reflexo daquele avivamento foi a santificação de vida das pessoas, não por um sistema de leis e normas, mas por uma ação do Espírito Santo dentro delas, que as libertou daquilo que as aprisionava, que era a sua natureza pecaminosa. E isso refletiu no país. Por quê? Porque quanto mais livre eu estiver dos meus próprios pecados, das minhas próprias inclinações pecaminosas, mais disposto eu estarei para fazer o bem. E se eu fizer o bem, que a Bíblia me ordena fazer, eu não preciso de uma Constituição com milhares de leis. Porque a lei régia estará escrita no meu coração. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a constituição do crente. E ela é absolutamente suficiente para regulamentar toda a nossa vida. Porque quando essa constituição estiver valendo no nosso coração, nós não vamos avançar sobre a propriedade que é do outro. Nem sequer vamos cobiçar o que é do outro. Quando essa lei régia estiver valendo no meu coração, eu não vou cobrar abusadamente por aquilo que eu faço. Mas eu vou querer apenas o justo por aquilo que eu faço. Eu vou pagar os outros corretamente, porque a lei régia do meu coração é amarás o próximo como a ti mesmo. Eu não vou fazer para o outro aquilo que eu não quero que faça para mim mesmo. Deu para entender?
Então Paulo está dizendo, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não volta para o sistema da lei, porque o sistema da lei anula o que Cristo fez. Porque o sistema da lei te conduz à falência, ao fracasso. Porque você não vai dar conta de cumprir a lei. Você não vai ser salvo por meio da lei. Não volta a esse sistema, porque esse sistema te desliga de Cristo. E te decai da graça. Porque o que realmente produz esta nova vida no coração de um crente é a presença do Espírito Santo dentro dele. Aqueles que foram libertos por Cristo Jesus recebem o seu Espírito, o Espírito de Deus, e por causa disso eles estão animados a obedecer. Eles são animados a viver como livres de fato. Uma liberdade que o mundo não conhece, não é capaz de conhecer, somente através de Cristo Jesus. É disso que Paulo está falando. Veja então agora o verso 5. Porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Paulo está dizendo, veja, um filho de Deus, sabe como um filho de Deus vive? O filho de Deus vive sabendo, crendo que aquilo que o justifica dos seus pecados não é os seus méritos, mas ele confia na justiça que é pela fé. Ou seja, ele confia no que Cristo realizou. O seu coração está cheio de esperança. E é interessante, e a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, que a palavra esperança na nossa língua, e eu falei um pouquinho sobre esperança semana passada, ela não traduz o que a Bíblia diz quando a Bíblia fala esperança. Na língua em que o Novo Testamento foi escrito, no grego, a palavra esperança não tem a ver com alguma coisa que você imagina que pode acontecer, que você gostaria muito que acontecesse, que talvez vai acontecer. A palavra esperança é usada para descrever uma coisa que você tem a mais absoluta certeza que vai acontecer. Você só não sabe a hora, mas vai. Então o que Paulo está dizendo é que os filhos de Deus, esses que têm a verdadeira liberdade, eles se sentem livres porque eles creem que aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário é imputado sobre eles, é justiça pela fé. Então eles têm a esperança de que um dia eles vão entrar numa pátria celestial, num lugar onde tem, como nós cantamos, este rio azul, onde não haverá mais morte, não haverá mais choro, porque o Senhor nos prometeu isso. Nós não chegaremos lá pelos nossos esforços, mas nós chegaremos lá pelo esforço do Filho de Deus. Não apenas isso, veja na sequência o que Paulo diz, verso 6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ele está dizendo, olha, Deus nos amou com um amor absolutamente incomensurável. Nossa vida foi alcançada por esse amor quando Cristo se entregou na cruz por nós. E agora nós cremos no que Cristo fez. E sabemos pela fé, temos essa esperança de que tudo o que Ele prometeu se cumprirá. Ele nos prometeu uma cidade celeste. Ele nos prometeu as riquezas do seu Pai. Ele nos prometeu fazer co-herdeiros com Ele no céu. Ele nos prometeu uma pátria nova. Ele nos prometeu uma vida de livres, de libertos. E nós temos a confiança e já desfrutamos disso, por isso que ele chama aqui, mas é fé que atua pelo amor. Ou seja, eu vivo de uma forma totalmente diferente, porque esta fé, que é um dom de Deus, que está no meu coração, me leva a obedecer por amor, me leva a perdoar por amor, me leva a me relacionar com as pessoas por amor, me leva a servir pelo amor, porque esta fé me move a uma vida semelhante à vida do meu Redentor. Essa é a vida de livres. Pastor, por que você está fazendo determinada coisa por uma pessoa? Eu estou fazendo por causa do amor de Cristo. Eu não estou fazendo para ser salvo. Existe uma religião no mundo que prega que as pessoas, elas precisam fazer boas obras, para que quando elas morrerem, elas recebam um bônus e voltem melhores. E aí se você perguntar para uma pessoa dessa, por que você está fazendo boas obras, por que você está ajudando os outros? Ela vai dizer, claro, não, estou fazendo isso por amor, mas não é amor. Está fazendo isso porque está na expectativa de nascer num palácio. Se é que nascer num palácio faz de alguém melhor. O problema é que o mundo só piora, então deve ter alguma coisa errada com essa matemática. Porque as pessoas morrem, outras pessoas nascem,
e o mundo não melhora. É claro que não melhora, porque a Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma única vez e depois disso é céu ou inferno. Quem vive nessa história de que vai morrer, desencarnar, encarnar de novo, está redondamente enganado. Porque não é isso que a Bíblia ensina. Está escravizado a uma mentira de uma religião. Está escravizado a um dogma. Por isso que Jesus disse, se vocês conhecerem a verdade vos libertará. E a verdade aí é Cristo, tá? Porque embora a gente goste de quem usa este versículo, mas tem que ser explicado direito. Não adianta ficar usando como refrão, sem dar o sentido da palavra. O sentido da palavra de Deus é, conhecereis a verdade vos libertará. É, conhecereis a mim, que é Cristo que está dizendo isso. Conhecereis a Cristo, Ele é a verdade. E quem conhece a Cristo é verdadeiramente livre. E aqueles que são livres, esses que são livres não voltam à escravidão. Por quê? Porque Cristo os libertou. Mas pastor, eu vejo crentes verdadeiramente em Cristo Jesus, que vivem lá obedecendo os mandamentos, fazendo tudo isso, se esforçando. Opa, peraí. Esse texto aqui não é uma liberação para que eu não obedeça mais os mandamentos. Não é isso. Mas o texto está dizendo que eu estou livre dos mandamentos como um meio de salvação. Mas agora, por causa desta fé que Deus me deu, desse amor que Ele me deu, por Ele e pelos nossos irmãos, eu sou movido a praticar esses mandamentos para agradar a Deus. Para servir e agradar ao meu semelhante. Para viver uma vida que imita a vida do Senhor Jesus. Os filhos de Deus, eles são livres, por quê? Porque Cristo enriqueceu a nossa vida com a sua presença e com o seu amor. Bom, eu quero encerrar refletindo com vocês nesses últimos versículos, isso é muito rápido, naquilo que põe em risco a liberdade dos filhos de Deus. E aí Paulo, ele não identifica quem é o falso mestre, mas ele deixa claro a partir do verso 7, ele diz, vocês estavam correndo bem, como livres, estavam correndo bem. E aí ele faz uma pergunta para eles, ele diz, quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Ou seja, ele está dizendo, vocês começaram bem, vocês entenderam o Evangelho, e começaram a seguir a Cristo, e a louvar a Cristo, e adorar a Cristo, e viver para a glória de Deus. E de repente alguém apareceu aí no meio e atrapalhou vocês. Essa linguagem aqui é uma linguagem de atleta. Né? Quando a gente sai correndo aí pela cidade, isso que Paulo diz aqui não faz muito sentido. Mas quando você está numa maratona, e alguém cruza na sua frente, te atrapalha, você perde segundos preciosos que podem custar a sua maratona. Vocês lembram alguns anos atrás que um corredor, um brasileiro, estava muito bem colocado numa corrida, e de repente um padre lá, querendo fazer um protesto, ele saiu e agarrou o corredor. Tirou dele a corrida. Depois ele mesmo se desculpou, disse, a minha intenção não era essa. Eu queria fazer um protesto, eu saí ali bem na hora. Uma desculpa meio amarela, né? Não convenceu. Se desculpou, mas não volta atrás. O que Paulo está dizendo aqui é que muitas vezes nessa nossa caminhada cristã, de libertos, dedicados no amor, buscando do Senhor, essa nova vida, de repente aparece alguém no nosso caminho e fala assim, viu, tem uma novidade para você no cenário evangélico, já sabe da última, né? Vamos ali fazer um negocinho diferente. Aqui no Brasil tem um monte de inovação, vamos tocar, você sabia que tem um instrumento para chamar Deus? Tem um instrumento para chamar Deus. Né? Tem o tal do chofar, nós vamos tocar esse instrumento e Deus vem. Ô gente, faz favor. E o pior é que tem crente que ainda acredita num negócio desse. Vou dizer, sabe por que você acredita num negócio desse? Porque você não lê a Bíblia, em primeiro lugar. Segundo, você quer ser escravo de novo. Ah, pastor, vai ter uma campanha não sei aonde, aí vai ter lá um corredor de sal, tem que passar em cima daquele corredor de sal. Gente, sabe o que é isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é macumba. Está dentro da igreja, mas é macumba, é a mesma coisa. Ah, pastor, vai ter a campanha lá do não sei o que lá, que tem
e tem vassoura abençoada, lá eu compro a vassoura, dou a oferta, levo a vassoura para casa, vou varrer todos os espíritos maus que tem na sua casa. Você quer varrer todo o espírito mau na sua casa, você começa desligando a Rede Globo, você já vai tirar 80% dos espíritos maus que tem na sua casa. Irmãos, cuidado com esses ritualismos, esses misticismos. Vou confessar um negócio para vocês aqui, morre aqui, tá? Porque eu sei que vocês não são como a torcida do Corinthians. Vou morrer aqui. Eu tinha um problema lá quando eu era criança. Minha mãe foi criada numa igreja, meu pai também. E aí foi um vizinho e falou assim, olha, se ele comer crista de galo frito embaixo da cama, resolve o problema. Vergonha alheia, né? E eu lembro de eu, não devia ter uns 3, 4 anos para caber embaixo da cama, não era muito velho. Por que os crentes fazem coisa assim? De vez em quando eu entro na casa de crente, tem lá uma pomba pendurada atrás da porta. Isso quando não é uma ferradura. E isso quando não é um chaveirinho com pé de coelho. Sabe o que é tudo isso aí? É o que Paulo está dizendo aqui. Ó. Alguém entra na sua vida e dá um conselho atravessado e atrapalha você na sua corrida. Você sai num domingo e fala assim, hoje eu vou visitar uma outra igreja. Eu vou dar uma batidinha de asa. Ah, beleza. Você vai dar a sua batida de asa, lembra da corrida que o cara entrou no meio da frente do outro? Você vai dar a sua corridinha por aí, vai entrar um falso mestre na sua vida e vai arrebentar com a sua caminhada cristã. Paulo está dizendo para uma igreja que ele pastoreava, ele fundou, igreja que ele tinha um amor, um zelo por ela. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não volte a entrar de novo debaixo do jugo do pecado, do jugo da escravidão. O que aconteceu? Vocês estavam correndo bem, o que aconteceu com vocês? Primeira pergunta que ele faz, verso 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Ele está dizendo, não fui eu que persuadi vocês a mudar de opinião. Verso 9. Um pouco de fermento levera toda a massa. É um camarada só. Mas ele está lá dentro da igreja e ele está fermentando todo mundo. E aí, cuidado. Você quer ver tipo de fermento que estraga uma igreja inteira? Fofoquinha, conversinha. Você viu? Um cara só. Uma irmãzinha só. Quanto de fermento a gente precisa para fazer um pão? De farinha você precisa de 1 quilo, mas de fermento. Eu dou a receita, você já dou a dica. Você precisa de 30 gramas de fermento para fazer um pão de 1 quilo. Estou certo, as cozinheiras? 30 gramas de fermento. Para 1 quilo. 3%. Uma igreja de 100 membros, você só precisa de 3. Eu diria que nem 3, um só. Porque o fermento da fofoca é mais poderoso do que o fermento do pão. Você precisa para azedar uma igreja inteira. Se for um falso mestre, então, disseminando doutrina estranha, quer ver? Há 30 anos atrás começou um negócio de dente de ouro. Dente de ouro. Eu vou te perguntar uma coisa, você acha um texto na Bíblia para mim que confirma que Deus põe dente de ouro na sua boca, eu retiro o que eu digo, o que eu estou dizendo aqui. Tem base bíblica. Mas isso estragou muita igreja. Onde o pastor ousou dizer que isso não era verdade. Aí sai lá, 20 membros da igreja correndo atrás do camarada do dente de ouro. Eu te pergunto, para que Deus põe um dente de ouro na boca de uma pessoa? Fala para mim. Será que é para o cara vir participar do louvor, daquele, Douglas, aquele sorrisão? Eu já falo, se colocar na minha, eu vou no dentista, mando arrancar e vendo ouro. Porque a utilidade só se for para vender. Agora, 1 Tessalonicenses diz que Satanás, ele tem poder. E ele atua com eficácia. Sabe quem tem? Quem teria a cara de pau de pôr dente de ouro na boca das pessoas que estão precisando de comida na despensa? Satanás. Esse tem cara de pau de pôr dente de ouro na boca de crente. Mas tem. Não duvide. O ponto de Paulo é, eu não ensinei isso para vocês, isso atrapalhou a corrida de vocês. O que pode atrapalhar os libertos? Qualquer coisa que os escravize. Verso 10.
confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Ele está falando dele, ele fala, não quero que vocês pensem que isso sou eu que sou culpado disso. Ele diz, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Paulo está dizendo, quem perturbou vocês vai ser condenado. Mais cedo ou mais tarde. Verso 11. Porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Esse versículo é o que parece mais complexo, mas eu quero que você entenda. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, não sou eu que estou ensinando mentiras para vocês. Por quê? Porque se eu estivesse ensinando a circuncisão, já tinham parado de me perseguir. Estão me perseguindo ainda, então não sou eu que estou ensinando vocês a circuncisão. O que Paulo está dizendo é, existe um fermento no meio de vocês. E esse fermento põe em risco a liberdade de vocês. O último verso ele diz, 12. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Olha o que Paulo está dizendo, isso é duro. Mutilar aqui é mutilar mesmo, tá? Isso aqui é mutilar mesmo. A linguagem é dura, você pensa assim, pastor, mas o apóstolo Paulo não fala só sobre o amor? Não é só sobre o amor? Que Paulo está dizendo assim, olha, tomara fosse decapitado, esquartejado, mutilado o falso mestre que entra no meio de vocês para ensinar vocês a voltarem para a escravidão. Por que Paulo fala algo assim tão duro? Porque Paulo tem absoluta consciência do que custou a minha e a sua liberdade. E a nossa liberdade custou o sangue do Filho de Deus. Custou o sangue do Filho de Deus. Lá em Romanos, no capítulo de número 16, Paulo diz que eu não posso fazer tropeçar alguém por quem Cristo morreu. O que Paulo estava querendo dizer? Ele estava dizendo o seguinte, olha, é um grande pecado contra o próprio Deus, fazer alguém que foi liberto pelo sangue de Cristo retroceder. Pois bem, irmãos, por que nós estamos falando nessa noite então sobre esse assunto? E eu quero aplicar isso rapidamente. Primeiro, porque Cristo nos pôs livres para vivermos como filhos de Deus livres neste mundo. Sua salvação não depende de leis nem de normas. Por isso que a gente não ensina comprimento de cabelo aqui, esses usos e costumes. Mas a gente ensina as pessoas a lerem a Bíblia e a crescerem em Cristo Jesus. Ele colocou o Espírito Santo dele dentro de você. A minha salvação, ela nunca dependeu das minhas obras, mas ela sempre dependeu das obras de Cristo. Primeiro. Segundo, se você está aí assolapado, achatado pela culpa do pecado, e você olha para si mesmo e diz, eu nunca poderei ser membro de uma igreja, eu nunca poderei ser salvo, porque eu sou um pecador, porque eu não consigo me adequar às regras e às normas, e eu quero dizer para você, esqueça em nome de Jesus tudo isso. O convite de Deus para você, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e que já percebeu que não dá conta de por si mesmo atender à justiça do Criador. Vinde a mim, e você verdadeiramente será livre. Em terceiro lugar, eu obviamente usei a palavra liberdade, que parece que é a palavra mais usada nesse final de semana, como uma oportunidade de falar sobre isso para vocês. Jesus nos libertou, e a nossa liberdade custa muito caro. Nós estamos indignados por o cerceamento de uma das 4 liberdades, que aparentemente está acontecendo no nosso país, que é o cerceamento da liberdade de expressão. Isso nos deixa tão indignados, mas deixa eu dizer algo para você, muito mais sério do que cercear a nossa liberdade de expressão, é alguém tentar cercear a nossa liberdade, que foi comprada com o sangue do Cordeiro, tentando impor alguma regra para que eu tenha um relacionamento com Deus. Jesus Cristo nos libertou. E só há uma única regra de fé e prática que me ensina esta liberdade.
e que me ajuda a me relacionar com o meu Criador e com as outras pessoas. E é o Evangelho de Deus contido nesse livro. E esta é a nossa única regra de fé e de prática. E o Espírito de Deus foi colocado no nosso coração para nos capacitar a fazer isso aqui por amor, para a glória do Senhor. Então não se submeta ao jugo de ninguém, exceto a Cristo Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Não venda a sua liberdade barata. Não entregue a sua liberdade por qualquer tipo de conforto paternalista que um ambiente cheio de leis possa te dar. Eu falo que crente de igreja presbiteriana é crente que é forçado a amadurecer, porque o pastor não vai ficar do seu lado o tempo inteiro dizendo isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Porque o convite da fé reformada é o convite ao crescimento e amadurecimento. Por isso que a gente não fica toda semana falando só sobre o amor. A gente fala sobre o que o amor faz na vida da gente. A gente faz naquilo que resguarda esse amor na nossa alma. Então a igreja presbiteriana é uma igreja para quem quer crescer, para quem quer amadurecer, para quem quer uma caminhada difícil. É uma caminhada de abnegação. É uma caminhada de dependência do Senhor. Mas é uma caminhada de gente livre, verdadeiramente livre. A mesma força com que pedimos por liberdade lá fora, é a força com a qual nós devemos nutrir e defender a liberdade que Jesus Cristo nos deu. Que Deus nos abençoe nisso. Amém. Bondoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho para pagar esse preço altíssimo pela nossa redenção, pela nossa liberdade, Senhor. O Senhor nos pôs livre, ó Pai, do domínio do pecado. O Senhor nos pôs livre, ó Deus, do sistema da lei como meio de salvação. O Senhor nos livrou da condenação eterna. O Senhor nos livrou das chamas do inferno. E, ó Deus, o Senhor nos fez teus filhos. Não há liberdade maior no mundo, ó Deus, do que a liberdade dos filhos de Deus. Porque ainda, ó Deus, que esse mundo possa de alguma maneira nos privar de todas as liberdades que podem ser dadas a um cidadão da terra, o Senhor nos concedeu a liberdade dos filhos do Senhor. Isso não tem a ver tão somente com este mundo aqui, mas isso tem a ver com o nosso coração, com a nossa alma. Isso tem a ver com o Senhor, isso tem a ver com a eternidade. Por isso nós te louvamos, ó Deus, por essa tão maravilhosa liberdade que o Senhor nos deu. A liberdade de sermos filhos do Senhor, livres das garras, do domínio do pecado. O Senhor nos fez livres, ó Deus, livres para te adorar, livres para te servir, livres, ó Deus, para seguir o Espírito do Senhor, que é o nosso guia espiritual e habita no nosso coração. Livres, ó Deus, para imitar o teu Filho Jesus, o nosso grande e supremo exemplo. Livres, ó Deus, para esperar de forma inabalável as grandes e gloriosas promessas que o Senhor fez para os teus filhos. Porque, ó Deus, por meio de Jesus, nós nos tornamos co-herdeiros, ó Deus, com Cristo Jesus, de todas as riquezas do universo que o Senhor fez. Ó Deus, por isso nessa noite nós oramos e nós agradecemos ao Senhor. E, ó Deus, pedimos ao Senhor de uma forma muito especial, que o Senhor nos livre, ó Pai, das tentações de queremos, ó Deus, voltar a um sistema e a um regime, ó Deus, de leis que nunca puderam nos salvar e que não podem, porque, ó Deus, não está em nós a capacidade de cumpri-las perfeitamente. Que nós confiemos inteiramente em Cristo Jesus. Afasta de nós, ó Deus, um coração cheio de culpa. Afasta de nós, ó Deus, uma mente que não consegue acreditar na graça e no favor do Senhor. Afasta de nós, ó Deus, falsos ensinos que dizem que Cristo não é suficiente, mas precisa de algo mais. Afasta de nós, ó Deus, o pensamento humanista que faz com que a gente pense que nós somos o centro do universo, quando o centro é Cristo e não nós. Ajuda-nos, ó Deus,
a crer e a confiar de todo o coração em Jesus. Ó Deus, e se porventura alguém está aqui, ou assistindo este culto, pensando que esta liberdade, esse relacionamento de filho com o Senhor, não é para ele, ou não é para ela, porque eles se veem cheios de culpa, cheios de pecado, cheios de lembranças ruins, ó Deus, faça-os saber, que o Senhor, com o sangue do teu Filho, pagou todas essas nossas dívidas, Senhor, aleluia, e que, ó Deus, eles creiam no amor e na oferta graciosa do Senhor, de liberdade. Nesse mundo aí fora, ó Deus, a liberdade custa sangue, custa lutas e guerras e conflitos, e ó Deus, a liberdade dos teus filhos, não custou o sangue deles, mas custou o sangue única e exclusivamente do teu Filho Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o único que subiu ao madeiro, para que nós não tivéssemos que derramar o nosso sangue pela liberdade e pela vida. Portanto, ó Deus, ajude, abra mentes e corações, para que creiam e confiem no amor de Jesus, e nessa salvação, que é grátis, que é de graça para nós, porque o preço foi pago pelo teu Filho Jesus, o alto preço da sua vida pela nossa salvação. E assim, ó Deus, nos ajude a valorizar esta liberdade que temos, e que isso sirva de exemplo para todas as demais áreas da nossa vida, de que, ó Deus, uma vez livres, não devemos jamais nos submeter novamente ao jugo da escravidão. Uma vez livres, ó Deus, devemos viver livres, sem, ó Deus, fletar nunca com a dominação, com o autoritarismo daqueles que querem de alguma maneira nos roubar a liberdade. E nesse sentido, ó Deus, nós queremos encerrar esse culto clamando ao Senhor pela nossa nação, e não apenas pela nossa nação, mas pelo mundo inteiro, que tem sofrido, ó Deus, com o autoritarismo de gente, ó Pai, que é contrária ao Senhor e que tenta de alguma maneira roubar a liberdade dos homens. Que o Senhor cuide da nossa nação, e que o Senhor cuide de todos os povos, ó Deus, onde o Evangelho do Senhor não tem liberdade para ser pregado, onde as pessoas não podem conhecer esta quinta e superior liberdade, que é a liberdade dos filhos do Senhor, porque líderes, ó Deus, maus, homens violentos, impedem o que o povo do Senhor cumpra, ó Pai, o ID de Jesus, de apresentar este Evangelho de graça. Ó Deus, cuida do nosso país e cuida do mundo, ó Pai. Nós sabemos que a história está em Tuas mãos, mas nós sabemos também que há muita gente que ainda precisa conhecer a Jesus. Então, ó Deus, dá-nos tempo, dá-nos condição, dá-nos oportunidade, dá-nos, ó Deus, liberdade para pregar a respeito da liberdade dos filhos do Senhor, a respeito do Evangelho de Jesus, a todos os povos, a todas as nações, a todas as gentes. E que a gente não se furte de fazer isso também na nossa casa, para as nossas famílias e os nossos amigos. Assim nós oramos nesta noite, rogando que o Senhor abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos fez livres, que o amor de Deus, o nosso Pai, que enviou o seu Filho para nos libertar, e que o Espírito do Senhor, com suas consolações e a sua direção para uma vida de livres, seja sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre, amém.